Fala, rapaziada, chegamos período regencial, tá? Então vamos lá falar desse período aí após a abdicação aí de Dom Pedro I, tá? E outra coisa também, entenda uma coisa, a principal característica aí desse período curto também, de 9 anos, muito parecido com, né, igual praticamente o período do primeiro reinado, 9 anos também. Agora, seguinte, a principal característica, tá, gente, é a ausência do poder central, tá, e o fortalecimento das elites locais, tá? Então, essa é a principal característica aí desses 9 anos, desse período chamado regencial, tá? O poder central que estava concentrado aqui no Rio de Janeiro vai se enfraquecer durante esse período, tá? Vai ter um avanço liberal, tá? A galera, né, que era chamado de Partido Liberal ainda, não tinha essa formação de partido como nós entendemos hoje, né, como uma agremiação, mas a gente vai ver isso depois separado, mas essa força liberal vai ser muito maior, porque eles vão querer um poder mais descentralizado, né, uma autonomia, né, em relação ao poder do Rio de Janeiro, tá? Então, ou seja, essa é a principal característica. Mas aí, professor, conservador e liberal. Entenda uma coisa, eu vou falar desses dois, tá? Conservador e liberal, vou falar mais ainda quando realmente chegar no segundo reinado, mas entenda uma coisa, tá, gente? Apesar de liberal e de conservador, tá? Era a mesma classe social desde a época da colônia, tá? Ou seja, a elite latifundiária e escravista, tá? Então, eles estavam no momento que Dom Pedro foi embora, eles assumiram o poder, tá? E eles começaram a ter uma... Eles não se entendiam, tá? Então, ou seja, mas quem não se entendiam? A mesma elite de sempre, tá? Latifundiária e naquela época escravista, tá? Então, eles se dividiam entre liberais, que queriam o quê? A descentralização, que é a descentralização aí, a autonomia administrativa das províncias, e aquela galera que queria a centralização, principalmente a galera do Sudeste, né? Que não queria ali que o poder saísse da capital, Rio de Janeiro, beleza? Então vamos lá, é uma forma de categorização aí, tá? No momento que Dom Pedro vai embora, vai nascer aí a regência trina provisória, tá? Que aí vai ser durante aí o período de 3 meses, tá? Mas depois vai vir a regência trina permanente, tá? Em 1834 vai ser, né, adicionado, né, um ato na Constituição de 1824 e ela vai passar a ser una. E aí o primeiro regente uno vai ser Antônio Feijó e depois ele vai renunciar e depois vai ter a regência de Araújo Lima, tá? Até que depois vai acontecer o golpe da maioridade, onde vai começar o segundo reinado. Mas vamos por partes, tá? Você, concurseiro da ESA, o que você precisa saber, tá? Causas, consequências, principais características. Então vamos lá. Principal característica desse período aí chamado trina permanente. Guarda Nacional. Eles vão criar uma Guarda Nacional em 1831. Ah, professor, aquela Guarda Nacional no mesmo modelo da Revolução Francesa? Eles foram inspirados pela Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa era uma guarda nacional, tá, para se proteger do rei, que era inimigo dos burgueses. Mas depois que eles tomaram o poder, tá, os burgueses acabaram com a Guarda Nacional. Agora aqui não, essa nossa Guarda Nacional é diferente, é uma guarda elitista, tá? Ou seja, o Congresso aprovou que quem pudesse, ou seja, quem tivesse dinheiro, poderia ter, né, criar a sua própria força paramilitar. Gente, o que é criar uma força paramilitar? Criar uma força paramilitar é milícia, tá? E isso não é legal. Só que no Brasil, naquela época, era legal. E qual foi a justificativa, tá, para conter os levantes populares que estavam acontecendo aqui no Brasil? Mas, gente, também e principalmente foi para fortalecer o poder da elite latifundiária e escravista em suas regiões, tá? Tanto que o fazendeiro, né, aí, né, que criava a sua milícia, né, que tinha os seus jagunços, os seus soldados que armavam os seus homens, tá? Ele se auto-intitulava como coronel, ou seja, uma patente militar, mas sem ter nenhuma formação militar. Tanto que é esse termo, a partir daí da Guarda Nacional, a partir de 1831, que todo latifundiário, todo
fazendeiro vai ter o título aí de coronel. Então, né, tanto que existe ainda em lugares aqui no Brasil que quando se refere a um fazendeiro, principalmente no Nordeste, né, é o coronel, né? Porque e aí quando o coronel morre, quem assume? O filho do, né, do fazendeiro, que é o coronelzinho, tá? Mas não tem nenhuma formação militar, mas ele tem a sua força paramilitar, a sua milícia, que eles vão chamar de Guarda Nacional. E a Guarda Nacional vai durar até 1922, tá? Então, só para vocês terem uma noção aí, vai ter recursos do Estado para bancar a Guarda Nacional. No ano seguinte vai ser criado o Código do Processo Criminal. Em 1832, a Regência Trina Permanente vai criar o Código do Processo Criminal. Ou seja, o que seria isso? Seria a descentralização da justiça. Ou seja, agora os juízes, né, que vão se chamar juiz de paz, né, agora os juízes serão eleitos, né, localmente por cada província. Ou seja, os próprios latifundiários vão eleger os próprios juízes de cada região. Tá? E também nesse período aí vai ser criado o habeas corpus, nada mais é do que o condenado responder, né, em liberdade até que seja concluído o processo. Tá? E outra coisa mais importante, a característica mais importante aí, sem dúvida nenhuma, vai ser o ano de 1834. O que vai acontecer no ano de 1834? Dom Pedro I vem falecer. Tá? Em 1834, Dom Pedro faleceu lá em Portugal, né? Porque quando ele foi lutar contra o seu irmão, ele vence o seu irmão, Dom Miguel, só que ele vai adquirir uma tuberculose. Tá? E nesse momento, ao falecer em 1834, os regentes vão se sentir à vontade, porque enquanto Dom Pedro estava em Portugal, ainda vivo, tá, existia aquela ameaça, aquele medo, né, de Dom Pedro restaurar, voltar para o Império do Brasil. Então, no momento que ele morre, tá, os regentes vão fazer o quê? Eles vão adicionar um ato na Constituição de 1824. E que ato é esse? O ato dizia o seguinte, tá, que a regência ia deixar de ser trina e ia passar a ser una. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que era descentralização, tanto que há historiadores que afirmam que foi a nossa primeira experiência republicana. Mas, pelo amor de Deus, não confunda isso com republicanismo, tá? Porque até mesmo porque, apesar de ser liberal, descentralizado, mas eles temiam o federalismo, tá? Porque federalismo atraía os radicais, e os radicais falavam o quê? De abolição da escravatura. Então isso não, tá? Não esqueça, apesar de liberal e conservador eram tudo farinha do mesmo saco, tá? Só havia aí uma disputa, uma queria a centralização e outra a descentralização. Nessa disputa aí, apertadinha, os liberais vencem, tá? Vai ser adicionado esse ato na Constituição de 1824 e vai mudar a regência de trina para una. Vai acontecer uma eleição indireta, lógico, e aí vai ser eleito, tá, o Antônio Feijó para ser o nosso primeiro regente uno para governar no período de 4 anos. Ou seja, bem republicano, né? 4 em 4 anos ia mudar os regentes. E aí, Antônio Feijó, ao assumir, né, a regência una, o primeiro regente uno, tá, e típico da descentralização, o que ele vai fazer? Ele vai dar autonomia administrativa para as províncias. Pô, professor, como é que isso acontece? Primeiro, eu tenho que extinguir o Conselho de Estado, né, que era aquele poder, né, centralizado lá no Rio de Janeiro. Extinguir o Conselho de Estado. Pô, professor, e quem vai administrar? Qual vai ser a força política? Aí eles vão criar uma Assembleia Legislativa Provincial, ou seja, cada província vai ter a sua própria Assembleia Legislativa e ali eles vão ter a sua autonomia administrativa, ou seja, vão se separar do poder central aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai se tornar um município neutro, tá? Tipo assim, o município, quando a gente fala assim de Rio de Janeiro naquela época, a gente é como se fosse o Distrito Federal hoje, tá? Igual lá, Brasília está no estado de Goiás, mas está submisso ao estado de Goiás? Não, está separado, tá? Então o Rio de Janeiro se torna município neutro. Essa é a principal característica aí do governo, tá, de Antônio Feijó. E no momento que ele dá essa autonomia administrativa, no momento que ele extingue o Conselho de Estado, cria as assembleias legislativas provinciais, o que vai acontecer no Brasil?
vai pipocar várias revoltas de caráter separatista. Cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, uma revolta escrava na Bahia, Sabinada na Bahia também, e a maior de todas, Farroupilha no Rio Grande do Sul. Gente, se tem um período na história do Brasil que houve realmente uma grande ameaça real de fragmentação territorial, foi no período regencial. Tá? Professor, no primeiro reinado também teve, mas nada chegou aos pés do período regencial. A maior ameaça de fragmentação do território brasileiro foi no período regencial. Tá? Tanto que ele vai assumir em 1835. Em 1835 vai começar a pipocar várias revoltas, né, em várias províncias do Brasil. Pressionado, Antônio Feijó ele vai renunciar em 1837. E aí quem vai assumir a regência una vai ser Araújo Lima. Tá? Aí é o conservador, é considerado esse período aí de 1837 até 1840 o avanço conservador. Tá? E as características desse período aí de Araújo Lima, né, do governo uno de Araújo Lima, tá? Vai ser criado aí a tal da Lei de Interpretação do Ato Adicional. Ou seja, já deu para perceber que, né, dentro da política brasileira, uma coisa com o nome desse não é sério. Né? Mas seja o que for, o que era a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1834? Ou seja, vamos manter a regência una, só que a centralização legislativa. Ou seja, vamos voltar com a centralização, mas sem abolir o regente uno. Tá? E é nesse período aí que os conservadores colocaram a culpa nos liberais por causa das revoltas regenciais que estavam acontecendo, as revoltas lá no Pará, no Rio Grande do Sul, que era a mais grave de todas, tá? E também lá no Maranhão, a balaiada. E aí, o problema não eram os liberais? E agora, conservadores? Passaram-se o ano de 1838, continua a revolta. Passou o ano de 1839, a revolta continua. E aí, 1840, entramos e continua uma revolta. E aí, o problema não era nosso? E aí, vocês resolveram? Ou seja, o problema ainda não tinha se resolvido. Seja conservador, seja liberal, eram farinha do mesmo saco. Tá? Existia a crise econômica ainda, a instabilidade política, e quem mais sofria com isso? A população, a miséria da população. A população, lógico que muitos fazendeiros, como sempre, a elite aproveita, né, a miséria local, aclama o povo, mas quando começa a perceber o tamanho da revolta de cunho popular, depois se afasta. Ou seja, é nesse momento que os liberais, né, colocam um projeto desde 1835, né? E aí eles vão se organizar e vão criar o Clube da Maioridade. O que seria o Clube da Maioridade? Gente, era antecipar a coroação de Dom Pedro I. Apesar, né, de antecipar, mas por que antecipar? Eles falavam o seguinte, olha só, é típico da nossa sociedade conservadora, é típico da nossa sociedade patriarcal, precisávamos de uma figura patriarcal, precisávamos de uma figura ali para estabilizar a política, tá? Porque entre liberais e conservadores o negócio não estava resolvendo, então precisava a figura do imperador, típico de uma sociedade patriarcal, um salvador, né, o cara que vai resolver os problemas, né, da política brasileira e, consequentemente, a economia. Ou seja, isso ainda está até presente na nossa sociedade ainda. Então é nesse momento que começa a discutir a antecipação da coroação do Dom Pedro, né, de Alcântara, que futuramente seria Dom Pedro II. Só que os conservadores não, isso está errado, isso não pode, tá? Isso é inconstitucional, tá? Tanto que teve votações, né? Eles perderam em 1835, teve outra em 37, eles perderam também em 39, ou seja, quando eles perceberam que, não dá para ser, né? Já que a gente não está conseguindo antecipar a coroação de Dom Pedro II de uma forma legal, então vamos fazer de uma forma ilegal. Ou seja, por isso que entrou na história como o golpe da maioridade. Ou seja, se não vai ser por bem, vai ser por mal. Vamos pegar o garoto e vamos coroar ele. Tá? E assim
aconteceu no dia 23 de julho de 1840, né, com a justificativa de evitar a fragmentação política do Brasil e trazer para o Brasil de volta a estabilidade política, tanto que o governo de Dom Pedro II, né, o símbolo de Dom Pedro II vai ser a estabilidade política. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser coroado ainda, né, com 14 anos, era o ano que ele ia fazer 15 anos, mas não tinha 15 anos ainda, tá? Tinha 14 anos e 7 meses, se eu não me engano, e aí ele foi coroado com o título aí de Dom Pedro II, dando fim ao período chamado regencial. E agora a próxima etapa aí é o período do segundo reinado. E você aí, concurseiro da ESA, então se liga nesse período mais horroroso e mais chato da história do Brasil, tá? Então é o fortalecimento aí dos poderes locais, o enfraquecimento do poder central, é o período que tem a maior ameaça de fragmentação política. Destaque aí para a Guarda Nacional, que era uma força paramilitar, né, criada aí pelos grandes fazendeiros, né, que se auto-intitulavam coronel. No ano seguinte vai ser criado aí o Código de Processo Criminal, que nada mais é do que descentralizar a justiça, tá? Mas aí o mais importante, em 1834 vai ser criado aí o ato adicional, a regência vai deixar de ser trina, passa a ser una, é o avanço liberal, ou seja, é a descentralização. E a descentralização que é o quê? A autonomia administrativa das províncias. E como vai conseguir essa autonomia? Extinguindo o Conselho de Estado, criando assembleias legislativas provinciais, tá? E o Rio de Janeiro, tá? Que era a capital, vai passar a ser município neutro. O primeiro regente vai ser o Antônio Feijó. Antônio Feijó, no momento que assume, vai começar a pipocar várias revoltas, tá, de caráter separatista e republicana, e essas revoltas serão contadas numa aula à parte. Por não conseguir conter as revoltas e pressionado pelos conservadores, ele vai renunciar. Quem vai assumir é o regente Uno Araújo Lima, tá? Aí já é o avanço conservador, ou seja, a centralização, e aí vai nascer aí a lei de interpretação do ato adicional, ou seja, vai voltar à centralização, mas mantendo a regência una. Os conservadores não vão conseguir trazer a estabilidade política, não vão conseguir resolver as revoltas que estão acontecendo, e aí os liberais, tá, vai começar a articular, né, a antecipação da coroação de Dom Pedro II. E aí vai nascer o golpe da maioridade no dia 23 de julho de 1840, ou seja, né, com 14 anos, Dom Pedro II vai ser coroado imperador do Brasil, ou seja, antecipando a coroação, como era previsto na Constituição de 1824, ele só podia assumir com 18 anos, tá? E aí o motivo é para evitar a fragmentação política e trazer a estabilidade política para o Império do Brasil, beleza? Então as revoltas serão contadas numa aula à parte. Qualquer dúvida desse período mais chato da história do Brasil, período mais horroroso da história do Brasil, tá? Qualquer dúvida posta aí, peço, né, que dê uma atenção aí no esquema que foi montado na folhinha sobre os partidos políticos, tá? Mas quando eu falo partido político, partido sério mesmo, com agremiações, vai começar a partir do segundo reinado, mas já tinham forças políticas naquela época, tá? Então por isso que é chamado aí de partidos, por isso que os livros de história chamam de partido, mas partido mesmo como nós conhecemos, só a partir do segundo reinado, tá? Então você, concurseiro da ESA, sabe que é cobrado os aspectos políticos e econômicos. Falamos de política, somente política, tá? Economia, não tem nada para falar, nada mudou, tá? E socialmente, sim, aí vai ficar uma aula à parte, que aí são as revoltas regenciais, nada mais, nada menos que num período de 5 anos, de 9 anos, 5 revoltas, beleza? Então, rapaziada, muito obrigado, até a próxima e fui!